Meus amigos, estou de volta para dar continuidade à nossa aula sobre a história do cristianismo e agora devidamente acompanhado com meu colega, com meu filhinho Jefferson Alexandre Neto, que vai dar aí uma palavra de saudação a todos vocês. Fala aí, filho. Ele quis dizer, estudem, meus amigos, porque a matéria está difícil. Deixa um alô aí, meu filho, para todos eles. Não é para você comer o microfone, final. Só dá uma palavra de saudação para eles. É isso aí, pessoal, ele está sem o que dizer. Beleza? Deixa eu só passar ele aqui para minha amiga Hélida, que está nos ajudando hoje aqui em casa, para a gente dar continuidade à nossa aula. Vamos lá, então? Agora sim, valendo, oficial, dando continuidade às heresias de ordem filosóficas, tá beleza? Encerramos a aula falando que o cristianismo, ele sofreu diversas perseguições. Perseguição de ordem política, perseguição de ordem religiosa, perseguição de ordem filosófica, e agora, dando continuidade, a gente fala sobre as heresias, né? Antes do intervalo, eu falei sobre as heresias, a heresia legalista chamada ebionismo, lembrando que a palavra ebionismo vem do grego ebion, significa pobre, né? Uma concepção teológica que dizia que Jesus era tão somente um ser adotado por Deus. Jesus foi adotado por Deus na hora do batismo e inspirado era tão somente o livro de Mateus e o livro de Tiago. Pois bem, eu falo com vocês agora sobre as heresias de ordem filosóficas, iniciando com o gnosticismo. Bom, o gnosticismo é uma das heresias, ou é a heresia com maior influência na história da igreja. E quando eu falo, gente, influência, estou falando de influência mesmo, né, em todos os aspectos que você imaginar. Litúrgico, eclesiológico, concepção do Espírito Santo, concepção de Jesus. Talvez a partir de agora não vai haver uma aula que eu não venha tocar acerca disso daqui, beleza? Beleza? As suas raízes remotas por volta do ano 150 da nossa era, tá certo? A sua origem está associada, segundo o livro de Irineu, Contra as Heresias, que é um livro lá do século II, a um cara chamado Simão Mágico. Você que já leu o livro de Atos dos Apóstolos, conhece a história de Simão Mágico. O Simão Mágico foi aquele homem que interpelou Pedro e quis comprar da mão de Pedro o dom de realizar milagres. Ao que Pedro diz assim, você não tem parte desse ministério porque teu coração não é sincero para com Deus. Então, Pedro o exorta e Pedro o exorciza ali, dizendo que ele não poderia ter acesso ao dom de Deus. A partir disso, algumas pessoas dizem, né, e eu estou falando quem é a pessoa, que é o Irineu, na sua obra Contra as Heresias, que está lá no século II, ele vai dizer que o Simão é o responsável por essa heresia, tá beleza? Bom, surge da necessidade do homem de compreender a origem do mal e vai lidar com um sistema lógico-racional que buscava respostas através de uma síntese entre o cristianismo e as filosofias helenísticas. Gente, preste atenção nisso daqui. Bom, o gnosticismo, ele é, sobretudo, de influência grega. Se o ebionismo, aquilo que nós vimos antes do intervalo, era marcado, sobretudo, pela influência judaica, pela influência semita, o gnosticismo, a maior influência dele é a filosofia grega, né? E, sobretudo, a filosofia do Platão, essa dualidade entre bem e mal, a origem do mal, como é que os seres humanos podem, ao mesmo tempo que têm uma alma, uma centelha de alma, ao mesmo tempo ter matéria. O que é importante? O que Deus está salvando? Deus está salvando o corpo ou Deus está salvando a alma? O que importa é tão somente a alma ou o corpo também é importante? Entendeu? O gnosticismo, eles dava muita ênfase à questão da alma, daquilo que é imaterial, né? Nós chamamos isso de metafísica, tem uma influência muito metafísica. A matéria pouco importa, e se a matéria pouco importa, a matéria é má. E se a matéria é má, a gente tem duas alternativas aí. Ou a gente submete a matéria às asceses, aos jejuns, às orações, ou a gente não faz nada disso e deixa que a matéria viva em pecado, porque a matéria pouco importa no processo salvífico. Beleza?
Eu falei já isso em aula com vocês, né? Que as principais descobertas em 1943 na biblioteca de Nag Hammadi encontraram vários evangelhos apócrifos ou os evangelhos gnósticos, né? Como eu falei, é aqueles textos que pegam passagens onde a Bíblia silencia e a partir desse silêncio bíblico eles especulam, como por exemplo aí a subida de Paulo até Jerusalém, quando ele disse que conhece o homem que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, foi até o terceiro céu. Paulo não diz o que ele viu lá no terceiro céu. Então, os evangelhos gnósticos pegavam, os textos gnósticos pegavam essas sugestões e, a partir disso, tentavam especular aí o que Paulo tinha visto lá no terceiro céu. Beleza, pessoal? Então, dando continuidade acerca do gnosticismo ainda, eu posso afirmar a vocês com toda certeza que eles tinham uma crença baseada em um dualismo. Não é? Vamos colocar em oposição a matéria e o espírito, né? Matéria e espírito está sempre em rivalidade. Aí você fala assim, pastor, mas professor, mas não é isso, porventura, que Paulo diz lá em Romanos 7, que nós somos seres bipartidos, e essa bipartição é marcada por uma certa angústia existencial, onde o mal que nós queremos fazer, o bem que queremos fazer, nós não conseguimos, uma vez que o mal que está em nós, ele é residente. Então, isso não é uma característica tão somente do movimento gnóstico. O cristianismo lida com isso também. Eu digo sim. Essa é uma discussão que o cristianismo faz. Mas a partir de que vetores ele faz? A partir de que parâmetros ele vai fazer? Porque a matéria é importante, sim, mas o espírito também é importante. O espírito é importante, sim, mas a matéria também é importante. Até porque o Deus de paz santifica o corpo, alma e espírito, não tão somente a alma. Para os gnósticos, o importante era só a alma, a matéria é ruim. Beleza? Porque para eles a matéria estava sempre identificada com o mal e o espírito com o bem. Por isso Deus não poderia ter criado esse mundo material. Olha só as consequências. Eu estou dizendo que o gnosticismo ele vai ter desdobramentos em diferentes ramos. Eu cheguei aqui agora em um ramo essencial, que é a doutrina da criação. Né? Quem é que fez o mundo? Então como é que o mundo surgiu? Né? Se a matéria é má, então quem é que fez essa matéria, então? Isso aqui é importante. É por isso que vocês vão entender o credo dos apóstolos. Creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eles estão dizendo ali, né? Lembra que na aula passada eu falei que o credo apostólico tinha uma função de ordem apologética? É catequética, sim, é litúrgica, sim, mas é apologética. Está defendendo de um ataque. Que ataque é esse? Do ataque advindo do gnosticismo, que a matéria seria má e que Deus Pai não havia criado a matéria. Estão entendendo? Pegaram essa ideia? Então, quem é que fez, então? Se a matéria não foi criada por Deus, segundo a teologia esposada no movimento gnóstico, quem criou, então, a matéria? Então, a solução da questão é a criação do mundo a partir de um demiurgo. O que é esse demiurgo, né? O demiurgo é uma espécie de Deus intermediário, que foi uma das várias emanações do Deus Supremo, do gnosticismo, com quantidade de matéria e menor de espírito. O demiurgo teria espírito suficiente em si para ter poder, para criar, e quantidade de matéria para criar o mundo material mal. Esse demiurgo é o Javé do Antigo Testamento, a quem os gnósticos repudiavam. Professor, eu não entendi absolutamente nada, é por isso que eu falo para você, é por isso que eu estou aqui para poder te ensinar. Vamos tentar entender? Eu peguei aqui um papel em branco para mim poder dar um exemplo para vocês como é que essa ideia é. Beleza? Deixa eu só caçar aqui aonde esse papel em branco está, porque os senhores viram que eu tenho um assistente aqui que é fogo puro, né? De vez em quando ele chega aqui e pega as minhas coisas e joga em lugares inimagináveis. Só um instante, deixa eu pegar esse papel rapidinho. Estamos de volta, amigos. Então, eu estou dizendo que o gnosticismo partia do princípio que a matéria seria ruim, e se a matéria é ruim, Deus não poderia ter criado os céus e a terra. Então, quem foi que criou a matéria? Eu vou desenhar e você vai entender bem melhor. Para o gnosticismo, existe um ser supremo que é um Deus bom, beleza?
Esse Deus supremo, que é um Deus bom, ele é representado por essa bolinha, esse pontinho aqui. Vou até aumentar ela um pouco para vocês poderem ver com mais detalhe. Esse seria um Deus bom, certo? E esse Deus bom, ele tem as chamadas emanações. O que seriam essas emanações? Seria como que propagações dele, né? Como se fosse um sinal de Wi-Fi, né? Que se propaga no espaço, né? Como se fosse um sinal que irradia, que vai expandindo, certo? E uma dessas emanações, essas emanações são chamadas de demiurgos. O que são o demiurgo? É uma emanação do Deus Supremo que é bom. Uma dessas emanações saiu com defeito. Essa emanação que saiu com defeito é o Javé. Por quê? Porque ele não era só espírito, ele era matéria também. Ele tinha quantidade de matéria suficiente para ser espírito, ele tinha quantidade de espírito suficiente para ser Deus, mas tinha matéria suficiente para poder fazer o mundo. Então ele fez o mundo a partir de um erro. Então é por isso que os gnósticos repudiavam o Deus Javé, porque Javé era um Deus ruim, porque Javé era um Deus com defeito, ele era uma emanação defeituosa do Deus bom. Entenderam? Por isso que os céus e a terra foram feitos a partir de um erro, cara. Né? Um erro. A melhor maneira de você entender. Eu sou Fanuel, certo? Eu sou Fanuel. E como assim? É como se houvesse clones meus. E um dos meus clones saísse ruim, perverso. Entenderam? E aí eu, o Deus bom, o Fanuel bom, faço um outro Deus para combater esse ruim. Pô, dá até uma história bacana, né, mano? Isso daria até uma saga de anime. Eu acho que daria bem bacana aí, porque... E esse Deus bom que vai para combater esse Deus ruim é Jesus. Então, Jesus, ele não é um Deus, filho do Deus do antigo. Ele é um Deus que veio para combater esse Deus ruim, cara. Entenderam? Essa era a teologia do gnosticismo. Vamos voltar lá naquela minha fala. O gnosticismo é uma das heresias que mais influenciou o cristianismo, porque ele vai dar ilações de ordem teológica, de ordem soteriológica, de ordem antropológica, altera tudo, porque Deus não fez os céus e a terra, Jesus não é filho de Deus, a salvação não vem por meio de Jesus, porque Jesus veio apenas dar uma sugestão de salvação. Viram como é que ele altera toda a teologia? É por isso que aquela minha fala, ela não foi hiperbólica, ela não foi uma hipérbole, que é a heresia mais influente, porque é a heresia mais influente. E vocês vão ver daqui um pouco, dentre elas, quais. Você quer ver? Vamos lá. Para explicar Jesus, eles adotaram uma doutrina conhecida como docetismo. A palavra docetismo vem do grego, essa palavra docetismo vem do grego dokel, e esse dokel aqui, ó, doké, seria fantasma. Então, o docetismo ou doquetismo é a afirmação de que Jesus tinha tão somente uma aparência fantasmagórica, né? Então, ele não era totalmente matéria, ele era apenas um holograma. Sabe o holograma que você vê, que parece, mas não é? Então, Jesus, como Deus, não podia ter corpo humano. Como bem absoluto, ele não se misturaria com a matéria. Daí vem a visão de que ele era um fantasma com aparência de corpo material. Outra crença docetista é a afirmação de que Jesus tomara o corpo humano de Jesus, né? O Cristo toma o corpo humano do homem Jesus entre o seu batismo e o começo do sofrimento da cruz. Quando Jesus deixa o homem Jesus, e quando isso acontece, Cristo deixa o homem Jesus, né? Para morrer na cruz. Que Cristo era um espírito que entrou no corpo de Jesus e quando ele estava morrendo, ele saiu. Ele entra no momento do batismo e sai no momento da morte. É uma coisa meio insana, cara. Sabe por quê? Porque você vai ter textos no Novo Testamento que aparece Jesus comendo, Jesus dormindo. Então ele tinha um corpo humano, cara. Ele tinha um corpo humano. É por isso que entra a chamada união hipostática ou natureza teontrópica de Cristo. O que é a natureza teontrópica de Cristo? Cara, é que ele é 100% homem e 100% Deus. Aí ele pergunta, como é que isso? Eu não sei explicar, é por isso que eu digo para os meus alunos sempre que a teologia, nem sempre você consegue explicar a teologia. Você precisa crer, às vezes, que é a natureza de crença. Eu preciso crer nisso aqui. Entenderam?
Pega comigo esse raciocínio aqui, filhos, por gentileza. Surgiu uma heresia nessa época de um cara chamado João de Cerinto. O João de Cerinto, ele era um gnóstico, conhecido na região da Ásia Menor, e ele propôs o chamado paradigma de Cerinto. O que era? Jesus, ele tinha apenas um corpo fantasmagórico com aparência humana. Então, o que acontecia com a comida que Jesus comia? Isso parece piada, mas não é. A comida que ele comia passava por um processo de digestão, ele defecava como as demais pessoas, ele tinha um aparelho de excretório, né? Jesus, ele passava por um processo de... Jesus teve dor de barriga, isso era uma proposta pelo Cirinto lá no século II. Eu falo, amigo, se ele comeu, ele defecou, querido. Ou ele não foi 100% homem, porque todos os homens defecam. Jesus foi homem, logo ele defecou. Todos os homens dormem. Jesus foi homem, então ele dormiu. Todos os homens pecam. Jesus foi homem, logo Jesus pecou? Olha aí. Como é a questão de crença. Como é que eu vou fazer isso se não a partir de um aporte filosófico, cara? Entendeu? Por isso que o gnosticismo, eles repudiavam a matéria, repudiavam a Eucaristia, porque se comia pão, repudiava, né? E eu vou falar uma coisa aqui a vocês, tá, mesmo? Ao meu ver, o gnosticismo ele não foi extinto, ele foi diluído nas práticas do cristianismo. O cristianismo tem vários tabus ainda com a matéria, tem vários tabus com o corpo, né? O cristianismo ele sempre repudiou o corpo, sempre teve essa dificuldade em aceitar a corporeidade, né? Basta você ver a concepção de sexo que algumas pessoas têm ainda, a concepção católica romana do sexo para procriação apenas, né? O sexo é tão somente para ter filho. O sexo é para você sentir gozo, ter prazer. Biblicamente falando, o sexo é para você ter prazer. Também não é só para procriação, porque nós somos animais, né? Animais que entram e saem do cio e de acordo com o cio vai procriar. Não, nós temos uma glândula hipersensualizada. A gente não faz sexo tão somente para procriar. Então, a teologia do corpo, né, é uma área de pesquisa muito interessante, que é teologia e sexualidade. Ele vai falar isso, que o gnosticismo é um resquício disso. Tem denominações evangélicas que o sexo entre marido e mulher deve ser feito de roupa com a luz apagada. Isso é uma influência gnóstica. Você quer outra influência também? Né? A própria ideia do jejum, da ascese, do ascetismo, do jejum. O que é o jejum? É para matar o corpo ou é para fortalecer o espírito? Se você disse para mim que jejum é para matar a tua carne, então tu é evangélico, tu tem uma influência gnóstica. Você não é evangélico, você é gnóstico. Porque se você está querendo matar o seu corpo, você está falando que a matéria é má e corpo sem alma é fantasma, e alma sem corpo, corpo sem alma é defunto, e alma sem corpo é fantasma. A santificação é plena. Se eu estou acabando com o meu corpo, se eu não zelo do meu corpo... uma vez um cara quis dizer assim para mim, quis dizer para mim desse jeito, você não tem cara de pastor, meu. Não, tu é todo malhado, tu anda malhando, mas qual é o problema disso, cara? Você quer julgar o meu caráter pela maneira como eu vivo, cara? Tu tem alguma coisa que é bom na minha conduta moral? Vá na minha congregação e veja que quem sou eu, siga os meus rastros. Que eu conheço um monte de pastor buchudo aí, gordo, que são adúlteros. Você querendo dizer, aí eu peguei, né? Eu joguei para cima dele. Tá insinuando o quê, camarão? Tá insinuando o quê? Que se eu não cuidasse do meu corpo, eu seria um relaxado, amigão. E se o meu corpo é templo do Espírito Santo, eu não sou gnóstico. Eu vou me alimentar corretamente, eu vou comer corretamente, eu vou jejuar para fortalecer o meu espírito, mas eu não vou matar a minha carne. Eu tinha um pastor que dizia isso, tem que jejuar para matar a carne. Amigão, se você está matando a tua carne, é suicídio, e suicídio é pecado. Pronto, falei. Tu está destruindo o templo do Espírito Santo. Você não vai idolatrar o seu corpo também, a somolatria, que é outro problema, de adorar o teu corpo. Mas você vai cuidar de você. Você vai cuidar de você. Exemplo mesmo, no sábado passado, eu cuidei muito bem do meu corpo. Eu não tinha almoçado, eu comi 5 salgados de macaxeira. Top! E aí estou sentindo falta desse salgado hoje, só Deus sabe o quanto estou com saudade dele. Vocês entenderam, amigos? O pastor dizia assim, irmãos, quando você for jejuar, né, não escove nem o dente. O que Jesus Cristo disse? Quando jejuares, rapaz, não vos mostreis contristados como os escribas e fariseus que fazem isso para se aparecer.
Espiritualidade não é para ser parecida, é para ser sentida. É igual o sal que é visto não é comido, o sal que é visto não é sentido. A nossa influência deve ser sentida, né? Viva de tal maneira que a sua presença não seja notada, mas que a sua ausência seja sentida, como o sal. Quando a comida está temperada, você não fala, mas quando ela está sem sal, você sente. É isso que você precisa entender. Eu acho o gnosticismo sério, cara. Eu vi um cara aqui em Manaus que ele mandava os irmãos orar e levantar o joelho para orar, levantar a calça, dobrar o joelho e joelhar na madeira, no milho, que é para criar casca, para Jesus ver. E não, meu querido. Isso aí é a mesma ideia de penitência. Então, vai o seguinte, já que você quer ficar com calo no joelho, vai lá na Universal e sobe aquelas ladeiras lá com o joelho no chão, cara. Aí tu vai ter um calo no teu joelho. Ainda disse para mim assim, não, porque Tiago, irmão do Senhor, tinha cascos de camelo no seu joelho de tanto orar. Você leu isso onde, amigão? Quem foi que te contou isso? Porque está na Bíblia? Então a gente tem um problema aí, cara. Você está inventando essa história. Rapaz, isso aqui é muito sério. Se o sacrifício de Jesus não é suficiente, então a gente está enrolado. Eu parto dessa ideia. Se Jesus não for suficiente, amigão, né, não tenho absolutamente nada contra. Sou amigo e ministro sempre na Bola de Neve, aqui no Rio de Janeiro. Eu sou assembleiano, sim, mas eu não sou o dono da roda, não, amigo. Sara Nossa Terra, amigos, ministramos em eventos sempre. Eles não têm o rigor comportamental de uso e costume, como a minha denominação tem. Mas eu não sou o porteiro do céu e nem tenho a chave de lá. Se eu estou dizendo que a minha maneira de ser é mais importante do que como os meus irmãos vivem, então eu preciso reler a Bíblia. Se eu estou chegando em um comportamento gnóstico, né? Eu não sou a régua da ortodoxia, eu não sou o dono do céu, amigão. Se tivéssemos em sala de aula, eu ia mostrar aos senhores um vídeo de um debate sobre a ordenação da mulher, né, que tem muitas pessoas que são contra pastoras, e com argumentos gnósticos, amigo. Sexismo puro, disfarçado de teologia. Preconceito, machismo, misoginia, disfarçado de teologia. É complicado, né? Tá? Em ambos os casos, a tarefa primordial de Cristo seria ensinar uma gnose, conhecimento especial que ajudaria o homem a salvar por um processo intelectual muito mais útil e importante do que a fé. Ou seja, a salvação era o seguinte, Agostini, você recebia uma senha de Deus, né? A palavra gnose vem do grego conhecimento, olha só, ignorante. O que é o ignose? É o sem conhecimento. É o estúpido, o bruto em latim. Então, a salvação vinha por meio de um conhecimento que você recebia de Deus. Esse conhecimento era mais importante do que a fé. E esse conhecimento era passado de maneira auricular. Os salvos eram aqueles que tinham essa senha. Capite? Por isso que o gnosticismo, ele alterou a doutrina da criação, ele alterou a doutrina da salvação, ele alterou a doutrina da santificação, né? Alterou várias doutrinas, né? Momento merchandising aqui agora. Olha só, você que quer ficar bem e ter o seu corpo saudável e ter a sua memória legal, tome um complemento vitamínico da fábrica que eu nem sei qual é, mas eu preciso tomar agora. Entenderam? Agora vamos lá. Se o corpo é mau e a salvação dá por meio de uma senha, qual é o papel de Cristo? Duas correntes sobre o corpo. Beleza. Práticas ascéticas para domá-lo ou libertinagem irrestrita. Em ambos os casos, não há lugar para a ressurreição do corpo, né? Olha só como é que o gnosticismo ele vai lidar com questões tão mais elementares do que a simples ideia de uma gnose. É que se a matéria é mal, o que vai ressuscitar? É o corpo e a matéria. Paulo vai dizer que vai ressuscitar o corpo. E a ipíssima vox que o cristianismo anuncia, gente, a ipíssima vox do cristianismo não é a imortalidade da alma. A imortalidade da alma é um produto da própria filosofia grega. A ipíssima vox que o cristianismo vai dizer, né, é justamente
sobre a ressurreição da alma, a ressurreição do corpo. A matéria é importante. E se a matéria é importante, então ela vai ressuscitar. Então, a partir disso, eles vão dizer o seguinte: bom, já que o corpo é mau, a gente tem duas opções. Ou a gente é libertino, né? Ou a gente é extremamente ascético. Pega comigo a ideia aqui, amigão. É dessa ideia de ascetismo, né, que o corpo precisa ser esmagado e domado, que vai surgir um movimento conhecido como movimento monástico. O monasticismo, ele parte disso aqui, ó, de que o corpo é mau e que você precisa ir para o mosteiro, ficar escondido, não se contaminar com ninguém, né? São Simão Estilista passou 6 meses em cima de uma estaca. 6 meses em cima de uma estaca. A palavra estilos no grego é estaca, coluna, né? Então, se você quiser ser estiloso, fique em cima de uma estaca. Claro, isso é brincadeira. Ele ficou 6 meses sob uma estaca, por isso São Simão Estilista, para pagar o pecado dele. Porque o corpo é ruim, ele tinha que matar o corpo. Então, esse era o gnosticismo ascético. O gnosticismo libertino era aquele que dizia assim: amigão, fazer o que com o corpo? Vá curtir, meu amigo. Salva é só a alma. Jesus só quer a sua alma. O corpo que tu faz dele, nada a ver. É os chamados antinomistas. O evangelho não tem lei. O evangelho é libertinagem. A graça nos libertou para fazermos aquilo que a gente quiser. Porque o corpo, nada é importante. Aí também eles vão ser contra os sacramentos, porque os sacramentos envolviam coisas materiais, como pão e vinho, né? A Eucaristia você celebra a Eucaristia a partir do pão e do vinho, né? Tomar e comer, isto é o meu corpo, isto é o meu corpo. Né? Como é que você vai participar da Eucaristia se você acha que a matéria é ruim? Pegaram a ideia como é que o gnosticismo é uma praga? E na aula que vem, lá, vai ser quando a aula que vem, né? Vocês estão assistindo essa aula hoje no dia de sábado, né? A nossa próxima aula vai ser no dia 7. Né? Então, lá no dia 7 de agosto, eu vou explicar a vocês no quadro melhor como é que esse negócio é, beleza? Mas basta você pegar essa ideia aqui comigo, beleza? Pegou essa ideia? Toca aqui. Professor, recapitula para mim aí, professor, que eu me perdi no meio do caminho. Vamos lá. Dentre as heresias que o cristianismo lidou, foram as heresias de ordem legalistas, as heresias de ordem filosóficas e as heresias de ordens teológicas. Primeira heresia de ordem legalista foi o ebionismo, uma corrente teológica que surgiu a partir da igreja de Jerusalém, cuja principal ênfase era dizer que Jesus era tão somente um homem adotado por Deus e que inspirado e canônico era somente o Evangelho de Mateus e a carta de Tiago. Pegou a ideia? Curtiu essa ideia? Foca em mim aqui. Beleza? A segunda heresia é a heresia de ordem legalista. E aí nós citamos um exemplo do gnosticismo. Amigo, eu uso sempre uma expressão que o gnosticismo é uma hidra com várias cabeças. Isso aqui é o corpo, mas você vai ter várias ramificações. Gnosticismo macionita, seritiano, gnosticismo doceta, asceta, libertino. Você vai ter várias ramificações gnósticas, só que o corpo é mais ou menos o mesmo. Entendeu? O corpo é o mesmo. É a ideia de que a matéria é ruim, que o mundo é uma formação a partir de uma emanação defeituosa de um Deus bom. Esse Deus mau seria chamado de Javé, com matéria suficiente para criar o mundo e espírito suficiente para poder ser Deus. Ele não era bom, ele era ruim. Por isso que Jesus veio ao mundo para salvar-nos desse Deus ruim. A salvação dava-se por meio de um conhecimento chamado gnose, que era passado de maneira auricular somente para um grupo de pessoas. Beleza? As implicações nós já vimos, né? O desprezo pelo próprio corpo, entre ascetas e libertinos, né? Reconfiguração da soteriologia, reconfiguração da doutrina da criação, reconfiguração da doutrina de Deus. Enfim, né? Vários desdobramentos advindos dessa heresia chamada agnosticismo. Beleza, meus amigos? Entenderam? Curtiram essa informação? Dando seguimento. Tá? Beleza? Vamos ver aqui agora os principais movimentos gnósticos, né? Cabe notar que eles não eram um grupo homogêneo. Eu falei isso, né? Era uma hidra com várias cabeças.
Irineu vai falar sobre diversas desses, né? Entre esses, o gnosticismo da Síria, do Saturnino, o do Egito, do Basílides, e o de Roma, que é o de Marcião. Esse aqui vocês vão ver comigo agora, e você vai se impressionar com as implicações desenvolvidas por Marcião, né? Ou Marcion, como queira. Rapaz, vocês acreditam que eu conheci um Marcion? Marcion, o nome do cara. Foi meu aluno lá na faculdade. Marcion. E eu achava que eu nunca ia ver, né? Como diz aquele meme. Meu filho, você vai ver coisa, você vai ver coisa. Eu já vi coisa, já vi até um Marcion. Marcion foi um gnóstico mais conhecido da sua época. Ele foi para Roma em 138, tornando-se influente na comunidade de Roma. Entendia que o judaísmo era mau. Por que era mau? Porque falava de um Deus mau, de um Deus defeituoso, de um Deus com problema, de um Deus ruim, de um Deus que é uma emanação defeituosa do Deus bom. Por isso eu detestava a Bíblia hebraica e o Javé nele apresentado. Por conta disso, formou o seu próprio cânon de escritos inspirados, contemplando o Evangelho de Lucas, né, e as 10 cartas identificadas com o nome de Paulo. Ele foi expulso da comunidade de Roma, apesar de sua ajuda a ela com sua riqueza. Ele resolveu fundar a sua própria igreja, que defendia um dualismo gnóstico, rejeitava o Deus do Antigo Testamento em troca de um Deus de amor revelado por Jesus. Rapaz, eu tinha um livro na minha biblioteca aqui, antes de eu emprestar, quando eu comecei a dar aula, eu era muito bonzinho, eu era um professor muito bonzinho, emprestava livro para aluno, né? Emprestava todos os meus livros, eu emprestei esse livro chamado Deus Mandou Matar, um livro muito interessante de um teólogo chamado C.S. Lewis. É um diálogo de vários teólogos lá nos Estados Unidos, e eles discutindo, né, essas narrativas bíblicas que dizem que Deus mandou matar o extermínio dos povos cananeus. E a ideia que eles vão desenvolver é muito parecida com a de Marcião, que como é que eu posso conciliar o Deus Jesus, que é amor, né, o Deus Caritas Est, Deus é amor, né, com o Deus que foi revelado lá no Antigo Testamento, um Deus que mandava matar os povos cananeus. Ah, mas Deus mandou matar o povo cananeu porque o povo cananeu ele era ruim. Bom, então Israel era um povo bom, né? Israel era bonzinho. Deus mandou matar o povo porque Deus tinha ciúme. E Deus tem ciúme, gente. E ciúme é um sentimento humano, e um sentimento humano ruim. Ciúme não é saudável na relação, né? O cuidado mas o ciúme em desenfreio, né? O ciúme desenfreado já não é saudável. Qualquer relação que não existe ciúme, que não existe cuidado, é uma relação ruim, né? Agora, o ciúme exagerado já é doente, né? Você viver com uma pessoa extremamente ciumenta deve ser um inferno na vida de qualquer pessoa. Ah, Deus mandou matar porque porque se o povo tivesse contato com os cananeus, eles iam se contaminar. E Deus é puro e Deus é santo. E a pureza de Deus não nos faz contaminar com as outras pessoas. Amigo, o povo se contaminou sozinho. Entendeu? O povo se contamina só. Então, por que Deus mandou matar? Eu falo, eu não sei, amigo. Eu não sei, porque toda a justificativa que eu venho a dar, eu tenho uma contrapartida. Agora, como é que eu pego esse Deus que mandou matar crianças cananeias e concilia ele com o Deus que pega uma mulher que é de descendência cananeia, cirofenícia, e fala assim, olha, se te bater numa face, vira outra, e cura a filha da mulher cirofenícia, que cura o cego, o servo de um centurião, e elogia a fé dele a ponto de dizer que nem mesmo Israel tinha achado tanta fé. É a única vez que Jesus elogia a fé de alguém. Elogiou assim, olha, não é a única, é a primeira vez que ele vai anunciar. Ele vai dizer também, grande a tua fé, vai em paz, a tua fé te salvou. Fala isso lá pelo paralítico que é levado por 4 amigos diante dele. Mas ele elogiou a fé de uma mulher cirofenícia, a fé de um centurião romano. Já imaginou ele elogiar a fé de um centurião romano, sendo que os romanos eram aqueles que haviam invadido Israel? Onde é que ficava o etnocentrismo semita aí? Marcião levanta questões sérias. Como é que pode um Deus ruim, segundo ele, ser o mesmo Deus que é amor na pessoa bendita de Jesus? Somente para dizer aos senhores que essa discussão ela não é tão antiga. Ela remonta ao século II. E tá
E o Marcião foi a primeira pessoa a rejeitar as cartas pastorais como se fosse de Paulo. Para Marcião, aquilo nunca foi de Paulo, aquilo é fake. Tito, Timóteo, as duas cartas de Timóteo e a carta de Tito. Para Marcião, elas não eram paulinas, eram cartas pseudepígrafas. Bom, quais foram os problemas que o gnosticismo gera? Primeiramente, segregação de um Deus mau no Antigo Testamento e de um Deus bom, né? Isso favoreceu o antissemitismo da igreja, né? Essa ideia de que o Deus revelado no Antigo Testamento seria um Deus ruim, né? Que o Deus do Novo Testamento seria um Deus bom. Eu acho que não é bem assim, né? Acho que é o mesmo Deus, mas em contextos e interpretações distintas, né? Ah, professor, eu penso de outra maneira, com respeito a essa maneira de pensar, mas infelizmente eu não vou ter tempo para ter com você aqui uma aula sobre teologia sistemática, mas é totalmente possível entender, né, os questionamentos levantados por Marcião, né? São questionamentos interessantes, mas são inconsistentes, né? Você pode argumentar, contra-argumentar nessa situação. Beleza? Isso favoreceu o antissemitismo, né? O antissemitismo ao longo da história é muito forte, né? Assim como os judeus anatematizam Jesus lá no concílio de Jamínia, existe uma contrapartida dos cristãos aos judeus, né? Uma contrapartida a ponto de menosprezar, a ponto de dizer que Jesus, que os judeus eram ruins, que os judeus eram raça maldita. Por diversas vezes ao longo da própria história, você vai ter os judeus sendo expulsos de regiões por serem culpados pela peste negra. Você vai ter o próprio Lutero no seu famoso livro contra os judeus, que ele vai inclusive incentivar o incendiamento de sinagogas, né? Você vai ter o próprio Adolf Hitler, o diabo em forma de gente, perseguindo os judeus e dizendo que isso se dava por questões religiosas também. Então, o antissemitismo sempre foi muito forte na nossa história da igreja, né? E Jesus, ele era judeu, né? Os primeiros discípulos eram judeus também, né? Por incrível que pareça, as pessoas pegam isso contra os judeus. Interessante isso, né? Logo, uma das consequências também, que vai ser desencadeado, é a rejeição da humanidade e a morte sacrificial e ressurreição corpórea de Cristo, que João disse que habitou entre nós para revelar a glória de Deus. Se você pegar João capítulo 1, versículo 14, diz que o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória. Então, esse termo habitou entre nós, do grego é iskenur, né, que significa literalmente fez tenda, armou tenda, armar tenda, né? Literalmente morar, habitar na nossa pele. Isso causou em muitos também um orgulho espiritual, como a sugestão de que apenas uma elite aristocrática alcançaria favores de habitar os céus, né? Somente quem receber a senha, né? Recebeu a senha, você é importante. Não recebeu a senha, você que lute para poder conseguir, porque somente aqueles que recebessem a senha, né, a sese, poderiam ser salvos. Beleza, meus amigos? Estão acompanhando esse raciocínio desse pobre servo de Deus? Vamos dar continuidade, então? Vamos dar continuidade falando sobre outra heresia também danosa, né? E sim, as contribuições involuntárias. Eu ia falar sobre isso em outro momento, quando eu tocasse especificamente do movimento monástico. Mas, de antecipo e digo, eu tenho um ascetismo foi uma das marcas mais posteriores do movimento monástico, né? Eles contribuíram involuntariamente para o desenvolvimento do ascetismo. Essa palavra ascese vem do grego e significa privação, né? Então, o ascetismo é jejum, o ascetismo é frugalidade, o ascetismo é viver de maneira como pobre, enfim. Né? Então, essa influência que vai chegar do movimento gnóstico, vai influenciar o posterior surgimento do movimento monástico, né? Que é o monasticismo, que começou nessa mesma época com Santo Antão. Né? Santo Antão é aquele que vai influenciar o samba enredo da escola de samba Gaviões da Fiel, me parece que foi Gaviões da Fiel, e em um dos episódios aparece o diabo matando Jesus. Não sei se vocês viram, isso deu polêmica demais, inclusive algumas pessoas fizeram, dizendo que a pandemia seria uma consequência disso,
E aquilo ali, o que a escola de samba quis fazer, quis colocar, foi as representações teológicas do Santo Antão, foi só isso. Eles não estão dizendo que o diabo bateu em Jesus, estão dizendo que, segundo as representações do Santo Antão, que era um monge que vivia no deserto e tinha alucinações, ele via aquelas histórias ali, que Jesus, na tentação, foi humilhado por Satanás e os anjos chegaram para poder salvar. O Santo Antão foi influenciado demais pelo movimento agnóstico, né? Santo Antão, ele passava por tanta fome e inventava que o diabo vinha em forma de fera para poder comer ele. E ele dizia assim, se estás aqui a mando de Deus, sou eu o pão, estou pronto para ser moído pelos seus dentes, tal como o trigo é moído. Então, o Santo Antão, ele vivia num estado de ascese tão elevada, que a gente não pode levar a sério os escritos lá do Santo Antão, né? Eu estou pegando esse exemplo para vocês verem que não é apenas história, são coisas que acontecem nos nossos dias, né? Acontece recentemente, inclusive com algumas ramificações com a própria pandemia, né? Eu vi várias pessoas dizer isso, fizeram isso, a pandemia, agora aguente isso, né? Que eu fiz até um texto, se vocês quiserem depois, eu coloco que Jesus não está na avenida, Jesus está nos hospitais. Se quiser, eu posso enviar depois. Avanço da igreja por conta das necessidades de autodefesa da igreja, na questão de quais livros seriam considerados canônicos, fonte de autoridade para a própria vida. Olha aí, mais uma das razões pelas quais o cano poderia ou deveria ser fechado. É de ordem apologética, sim, é de ordem teológica, sim, é de ordem da perseguição, sim, mas é sobretudo também uma maneira de conter os avanços gnósticos, né? E uma das coisas também é a construção de um credo para testar a fé dos fiéis. O cara dizia assim, eu sou cristão. Cristão de verdade sou. Qual é o seu credo? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então você é católico, você está de acordo com tudo. Você é dos nossos, você não é um gnóstico que vai dizer que a matéria é ruim, Jesus é o Deus bom e o Javé é o Deus mau. Não, ele é o Criador dos céus e da terra. Beleza? A construção de um credo para testar a ortodoxia. Caminhando para o encerramento da nossa aula, vocês vão ter contato com esse slide, né? Vou dar esses slides a vocês. A construção de um credo para testar a ortodoxia dos fiéis, aumento do prestígio do bispo como centro de a unidade contra a heresia, a produção literária de polemistas, a questão dos polemistas vem de polemos, né, que é aqueles que defendiam a fé, né, como Irineu, Tertuliano, Hipólito, contra as ideias gnósticas. Contra as ideias gnósticas. Vamos lá? Dando continuidade aqui. Uma outra heresia que vai surgir nessa mesma época é a heresia do maniqueísmo, fundada por Mani. Fundada por Mani ou por Maniqueu, né, basicamente lá no século III, da Mesopotâmia, que desenvolveu um peculiar sistema filosófico que combinava o pensamento do cristianismo com o zoroastricismo, né, as ideias de Zoroastro, ideias religiosas em uma refinada filosofia dualística. Mani cria em um dos princípios eternos e opostos, o reino de luz e o reino das trevas, cujo chefe enganou o homem, tornando-se um ser que misturava luz e trevas. A alma do homem ligava-se ao reino da luz, enquanto seu corpo ligava ao reino das trevas. A salvação era uma questão de libertar a luz da alma que estava escravizada à matéria do corpo através da exposição à luz que é Cristo, a elite, os perfeitos, constituía a casta sacerdotal vivendo asceticamente, cumprindo certos ritos essenciais. Os ouvintes que satisfaziam suas necessidades físicas participavam de sua santidade, participando da salvação. Considerava o instinto sexual um mal e enfatizava a superioridade do estado civil do solteiro. Também pode ter contribuído para a separação de uma classe sacerdotal na igreja. Amigos, eu vou ser bem franco com vocês. Eu estou colocando o maniqueísmo aqui como uma heresia filosófica distinta do gnosticismo para fins didáticos. Eu estou seguindo aquilo que propõe o Aldeteri de Souza Matos, eu estou seguindo aquilo que propõe o próprio Icailes, né? Como eu falei, é o cara que eu mais sigo
em ideias históricas, mas eu, Fanuel, particularmente acho que o maniqueísmo é filosofia agnóstica, a mesma coisa, a mesma ideia. A matéria é má, a dualidade entre perfeitos e imperfeitos, somente aqueles que são perfeitos e recebem a senha são salvos, isso é gnosticismo, né? E uma das curiosidades do movimento maniqueísta é que Agostinho foi uma das pessoas que mais foi influenciado pelo movimento maniqueu. O Agostinho, antes de se converter, o Agostinho era maniqueísta. Ele era maniqueísta. E por 12 anos esteve ligado com o maniqueísmo, e quando ele se converte, ele vai escrever contra o maniqueísmo. Certo? Uma outra filosofia, heresias de ordem filosófica, é o neoplatonismo, né? O neoplatonismo também é uma filosofia mística nascido na Alexandria por Amônio Sacas, filho de pais cristãos. Orígenes foi um dos seus alunos, assim como Plotino. Você vai encontrar, gente, vários livros, principalmente de filosofia, que vai atribuir ao Plotino o surgimento da escola neoplatônica, mas não é o Plotino que começa. Quem começa com a ideia do neoplatonismo é o Alexandre, é o Amâncio de Sacas. Só que o Plotino vai dar para ele a mais visibilidade, né? Por futuro e verdadeiro líder dessa escola, ensinando as suas ideias em Roma no último quarto século. O Estatuto foi redigido por Porfírio, a partir das anotações de Plotino, e foi conhecido como Enéadas. Beleza? Como é que o neoplatonismo se comportava teologicamente? Vamos lá. O grupo via o ser supremo absoluto como fonte transcendental de tudo que existe, da qual foi tudo criado de uma emanação, incluindo o homem como criação final, como alma e corpo presente. O neoplatonismo, ele tem uma concepção teológica, tem uma ideia de Deus, conhecido como panenteísmo. Enquanto o panteísmo, tudo é Deus, o panenteísmo é tudo em Deus, né? Pan em theos, tudo pan em dentro, theos, Deus. Pan em theos, tudo em Deus. Pantheos, tudo é Deus. Então, o neoplatonismo do Plotino tem essas ideias de que Deus é uma fonte onde emana todas as coisas e todas as coisas convergem nele. Né? Alguns vão dizer que o neoplatonismo do Sacas, ele vai beber na própria fonte paulina, como Paulo vai dizer que nele vivemos e nos movemos, né? Como se Deus fosse uma substância que possibilitava a existência dos seres humanos, né? Então, o objetivo do universo seria a reabsorção na essência divina, de onde tudo viera. Para conhecer a Deus, a pessoa tinha que ter uma vida de contemplação e procura. A experiência de êxtase seria o estado mais elevado de se chegar em vida. O imperador Juliano, conhecido como apóstata, né, aquele que vai posterior ao Constantino, abraçou essa filosofia e tentou fazê-la a religião do império entre 361 e 363, mas desapareceu no século IV, né, quando um cara chamado Teodósio, o imperador Teodósio, retorna ao cristianismo, né? Mas o Juliano era muito próximo da filosofia neoplatônica. Agora, há uma heresia que eu acho ela bem interessante, muito interessante. E ela é um desvio de ordem teológica, né? Começou, como vocês viram aí no ano 155, com um homem chamado Montano, na região da Frígia. Se você pegar o livro História Eclesiástica do Eusébio de Cesareia, essa heresia vai ser chamada de heresia catafrígia pelo próprio Eusébio. Lembro, senhores, que o Eusébio foi o primeiro historiador do cristianismo, né? Historiador oficial, historiador da corte de Constantino. Não é? O Eusébio era um grande puxa-saco do Constantino, né? Todo mundo sabe disso, mas tirando os puxa-saquismos do Eusébio, você garimpa ali a contrapelo muita coisa boa, né? E uma das coisas que a gente pega ali é a heresia desencadeada por Montano. O Montano, ele era assistida por duas meninas, por duas pastoras, a Maxila e a Priscila. Veja o que diz sobre Montano. Como uma tentativa de Montano de resolver o problema do formalismo na igreja e da dependência que a igreja tinha de uma liderança humana.
quando deveria depender tão somente do Espírito Santo, revisitou as doutrinas do Espírito Santo e da segunda vinda. Ao desenvolver a sua doutrina peculiar acerca da inspiração, Montano alegou ser imediata e contínua, ou seja, eu tenho um contato imediato com Jesus, eu não preciso de mediação, né? Beleza? O Espírito Santo comunica-se conosco, não é por meio do bispo, ele não é o único cara que tem contato com Deus. Na minha tese de doutorado, eu chamo o montanismo de paleopentecostalismo, porque você vai ter ali elementos pentecostais bem primordiais, como, por exemplo, o livre acesso do fiel para com Deus. Não precisa da mediação institucional, beleza? Para ele, o paracleto, essa palavra paracleto vem do grego e significa ajudador, auxiliador, advogado, né? Paracletos, aquele que está ao lado, aquele que fala por... O Espírito Santo falava à igreja, assim como no caso de Paulo e outros apóstolos. Também cria no reino celestial de Cristo, que seria fundado em Pepúzia e na Frígia, a quem ele teria proeminência nesse reino. Para voltar, ou para isso acontecer, ele precisava ter um ascetismo rigoroso, sem novos casamentos, se um dos cônjuges morresse. A alimentação era frugal, né, e o jejum era constante. Por mais que ele esteja lá no ano 155, ele só foi condenado, meu amigo, no Concílio de Constantinopla em 381 e tido como pagão. Olha só, deixa eu fazer uma reflexão com vocês aqui, um pouco mais vagarosa, sobre o Montano. Eu tenho, pelo Montano, uma certa admiração. Né? Eu tenho uma certa admiração pelo montanismo, porque ele se assemelha muito ao pentecostalismo bem moderno. Inclusive, as meninas, a Priscila e a Maxila, elas falavam em língua estranha, né? Quando eu li o Eusébio contra as heresias, quando o Eusébio vai falar mal dele, o Eusébio, ele deixa transparecer uma verdadeira repulsa. Assim, eu pergunto, ele contou a história verdadeira ou ele contou a história na perspectiva dele? A gente tem acesso ao montanismo pelos textos do historiador oficial do imperador, que está querendo montar uma religião oficial com um único discurso. Eu pergunto, será que o montanismo realmente era isso que dizia ser, ou ele era bem diferente? E a gente, a contrapelo, vai descobrir que as meninas, a Priscila e a Maxila, profetizavam, que elas tinham dons de revelação. Por isso que eu chamo eles de paleopentecostalismo e coloco ele em suspensão, porque eu vejo assim, quer ver como possivelmente ele não era tão ruim assim, porque um dos melhores e maiores teólogos de todos os tempos, o Tertuliano, né? Tertuliano, ele foi um defensor do montanismo. O que é Tertuliano? Tertuliano é o grande teólogo, advogado do século II, que vai cunhar a doutrina da Trindade. Ele vai cunhar a expressão Trindade. Como é que um dos maiores teólogos que o cristianismo teve e era simpatizante do movimento Dom Montano? E o cristianismo usa esse mesmo cara para defender a doutrina da Trindade. Alguém está errado aí. Eu acho que o montanismo não era tão ruim como se dizia. Entendeu? Eu penso assim. Ele é um movimento que sofreu sérias distorções. Principalmente porque ele é contado e ele é revisitado por historiadores oficiais do Império. Beleza? Uma outra heresia que vai surgir é o monarquianismo, chegando já no nosso final da nossa aula, espero que vocês tenham gostado. E o monarquianismo é um movimento que enfatizava a unidade de Deus em oposição a qualquer tentativa de concebê-lo como três personalidades distintas. Seu problema era como relacionar Jesus a Deus. Bom, no século III, Paulo de Samosata, bispo de Antioquia, importante autoridade política no governo da rainha de Palmira, defendeu a ideia de que Jesus era um homem que, pela justiça e penetração do seu ser pelo Logos divino, do batismo, alcançou a divindade e caráter de Salvador. Sua doutrina foi concebida como adocionismo ou monarquismo dinâmico. Né? O que é o adocionismo? Jesus ele foi adotado, não muito diferente da proposta dos ebionitas lá que nós já vimos. Né? No momento do batismo, Jesus ele foi adotado por Deus. Por volta do ano 100,
Sabélio formou a sua doutrina, onde a Trindade era uma manifestação de 3 formas do mesmo Deus. Vamos tentar imaginar aqui. Talvez a menor analogia que a gente possa explicar a doutrina defendida pelo sabelianismo é a partir da fórmula da água. A fórmula da água, todo mundo sabe que é H2O, né? H2O é a fórmula da água. E a água ela pode aparecer, de acordo com a organização das suas moléculas, ela pode aparecer na forma líquida, forma sólida, na forma gasosa. Então, o sabelianismo é mais ou menos isso. Deus é como se fosse a água e tem manifestações bem diferentes. Às vezes está líquida, às vezes está sólida, às vezes está gasosa. Entendeu? Mas aí tem um problema, professor, mas essa analogia dele não está correta? Não, porque a água sólida, quando ela está sólida, ela não está líquida. E quando ela está líquida, ela não está sólida. E quando ela está sólida, ela não está gasosa. Em Deus, não. Em Deus, não, entendeu? O Espírito Santo é Deus. Como é que ele é Deus e não é o Deus Pai? Não sei, isso é questão de crença, meu amigo. A doutrina da Trindade, ela não é uma doutrina inteligível, ela é uma doutrina crível. Tenta entender e ficarás louco. Negue e perderás a salvação. Então, ou também tem a mesma ideia do teatro, né? O teatro de máscara. Deus, ele apresenta no Antigo Testamento usando uma máscara de Deus, aparece no Novo Testamento usando a máscara de Jesus e aparece no Velho Testamento na era da igreja, utilizando a máscara do Espírito Santo. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? É que para eles, ou a partir deles, a ideia de Deus é que ele não está, ele não tem, e ele não pode jamais ser pessoas distintas. Entendeu? Ele não tem personalidade distinta. Por isso que essa ideia foi condenada, né, como heresia, chamada heresia sabeliana, ou a heresia do sabelianismo. Tá beleza? Eu não sei se vocês concordam, se vocês entendem como é que o Sabélio pensava, mas ele coloca uma certa logicidade, tem uma certa lógica no pensamento dele, né? É a maneira de você compreender quem é Jesus, quem é Deus, quem é o Espírito Santo, a partir de formas de ação. Beleza? O outro herege foi conhecido também, que a gente poderia dizer, que também seguiu a perspectiva do Sabélio, foi o Dionísio, o Areopagita. Ele tinha essa mesma ideia, tá beleza? As divisões que vai acontecer, a controvérsia sobre a Páscoa, em meados do século II, sobre a data correta da sua celebração. Os orientais diz que deve ser celebrada no dia 14 do mês de Nissan, que é a das datas judaicas, independentemente do dia da semana em que cair. Em 155, Anticeto, o bispo de Roma, defende que a data deveria ser o domingo seguinte ao 14 de Nissan. Após alguns conflitos, as posições oriental e ocidental concluíram no Concílio de Nicéia em 325 pelo ponto de vista ocidental. Sobre isso, sobre o donatismo, eu vou discutir com vocês na sala de aula, porque isso requer algumas observações que eu irei fazer, tá beleza? Sobre o donatismo. Ok, pessoal? E aí nós encerramos a nossa aula agora. Eu espero que todos vocês estejam bem, tenham gostado. E a gente se vê quando? A gente se vê dia 7, lá no Chama Church, no nosso intensivo ministerial. Um prazer estar com vocês, um beijo no coração e aí até lá. Aguardo todos.